falando sobre temperatura, né? Eu vou falar algumas considerações gerais e a gente entra nessas questões aqui que eu coloquei, apenas 4, né? Quando a gente fala em temperatura, seria na verdade a grandeza que permite avaliar o estado de agitação térmica das partículas de um corpo, né? Então, quanto mais agitado esse corpo estiver, a temperatura ela vai estar mais elevada. Quanto menos agitado, a temperatura vai estar, na verdade, mais branda, né? Isso a gente pode perceber quando, por exemplo, a gente coloca uma água para ferver, né? Quando a gente coloca água para ferver, automaticamente a água ali ela está extremamente agitada, automaticamente ela está extremamente quente. E aí a gente tem algumas escalas termométricas, né? Os livros didáticos aqui sinalizam a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. A escala Celsius é a que a gente usa aqui no Brasil, né? A gente atribui o 0 ao ponto de fusão. O que seria ponto de fusão? É o momento em que o gelo derrete, né? E 100 ao ponto de ebulição, ou seja, o momento em que a água ferve. Então, esse intervalo entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente tem 100 partes iguais, cada uma delas, né, valendo 1 grau Celsius. Tá? E ele é representado pelo símbolo, né, que está aqui na folhinha, né? A bolinha lá em cima com um C maiúsculo. A escala Fahrenheit é uma escala, na verdade, que ela está praticamente em desuso, né? Só que os Estados Unidos ainda usam essa escala, então automaticamente os livros didáticos, né, pela importância dos Estados Unidos, ainda continuam abordando essa escala. Então, o momento de fusão seria 32 e o momento de ebulição 212. Então, tem 180 partes iguais, cada uma delas valendo 1 grau Fahrenheit. A escala Kelvin é a escala padrão, né? A escala que, vamos supor que tivesse uma convenção de todos os físicos do mundo inteiro, né? Então, cada um não ia falar sobre a sua escala específica, mas iria usar, na verdade, a escala Kelvin, né? Então, no sistema internacional, ela é a unidade padrão, tá? Ela, na verdade, ela é obtida pelo prolongamento da escala Celsius. Então, o zero dela corresponde a menos 273 graus Celsius. E ela, a gente não usa grau em cima, como a gente usa nas demais, né? O símbolo dela é só o K mesmo, tá? Então, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a fazer as transformações das escalas termométricas, né? Porque vamos imaginar que eu tivesse lá nos Estados Unidos e, enfim, eu tivesse lá aferindo minha temperatura para ver se eu estaria, na verdade, com febre ou não. E aí, como é que eu vou saber se eu estou com febre ou não, se a unidade que ele vai estar usando lá é de Fahrenheit? Então, a gente precisa fazer essas conversões. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai aprender a fazer essas conversões. E aí, a gente já entra nos cálculos mesmo, tá? E eu enfatizo aqui que é um assunto que cai bastante no Enem, tá? E é um assunto que, inclusive, vocês vão estar vendo em química também, não só em física, como em química, vocês também vão estar falando sobre essas transformações das escalas termométricas. Então, a primeira questão, quais são as 3 escalas termométricas? A gente tem a Kelvin, Celsius e a Fahrenheit. A segunda, o que é ponto de fusão? É o momento em que o gelo derrete. Na terceira, no SI, qual é a escala termométrica padrão? Seria Kelvin, né? E na 4, qual o ponto de fusão e de ebulição da escala Celsius? Então, fusão 0, ebulição 100.